Bom, vamos lá, né? Vamos resolver a minha listinha de pré-cálculo. Faltou uns outros gêneros de questões, mas não tem problema, né? Então, essa primeira questão é de caracterização de função, né? Ele fala que na produção de peças, uma fábrica terá um custo fixo de R$ 200, mais um custo variável de 1,2 reais por peça produzida. Então, na letra A, né, ele pede para exibir uma função que associa a quantidade de peças X com o custo de produção f de X. Então a gente vai precisar criar uma função que caracterize o custo de produção de peças meio que dessa fábrica, né, denotado comumente por f de x. Então claramente a gente temos aqui uma função afim, uma vez que a variação é dada por uma constante. Né? Então a gente vai ter f de x é igual a x vezes 1,2 mais 200. Por que a gente caracteriza dessa forma? Porque ela varia, né, com essa constante aqui, ela varia com a constante 1,2. Na verdade, toda essa função não varia com essa constante, ela vai variar com toda essa constante aqui. Ela vai dar uma outra constante, enfim. Ah, e o valor inicial é 200. O valor inicial é 200 porque o valor inicial, x0, que é igual x0 é 0, e basicamente ele vai ter 200 aqui. Então, basicamente é essa letra A, não tem muito o que fazer depois disso. Eu não botei aqui, mas depois eu vou desenhar o gráfico dessa função só por questões de prática mesmo. E ele pede agora, letra B, quantas peças podem ser produzidas com 20 mil reais. Então vamos lá. Basicamente a gente vai ter que x1 é igual a 20 mil, então a gente vai querer f de 20 mil. Isso daqui vai ser 1,2, vou escrever com noção, vezes 2 elevado a 4 mais 200. Isso aqui vai ser 24 vezes 10 elevado a 3 mais 200 igual a R$ 24.200. Ótimo. Então é basicamente essa. Foi essa a questão. E vamos lá desenhar o gráfico. Né? Como é uma função afim, então ela vai ter uma reta crescendo mais ou menos começando por aqui, já que é o valor inicial, isso aqui é o f de 0, ou seja, isso aqui é o f de 0 que é igual a 200, aqui vai ser o y, que vai ser a função f, o gráfico é o que a caracteriza, e basicamente 20 mil vai estar mais ou menos por aqui. Opa! Então, aqui vai estar 20 mil, aqui vai estar 24.200. Então, basicamente é isso. Agora vamos para a próxima questão. Tá, essa aqui, a gente vê logo de cara, né? Ele pede para a gente encontrar a expressão que define a função f de RR dada pelo gráfico abaixo, que é uma função quadrática, né? A gente vê logo de cara que ela tem duas raízes reais iguais, ou seja, esse 2 aqui, né? O ponto de mínima, o x do vértice dessa função, é 2, né? Tipo, a gente vê isso daí bem de cara graficamente, mas para quem não tem dúvida, o x do vértice, né? Ele fica entre as funções, entre as raízes, né, da função, né? E é uma média, né? Fica bem no meio, entre, no vértice. Então, sobre 2 e a gente obtém o x do vértice. No caso, como a gente tem duas raízes iguais, a gente vai ter 2 mais 2 sobre 2, vai ter igual a 2. Então, aqui não tem nenhum problema, né? Enfim. E a gente vai ter, né, esse ponto aqui, né? O ponto quando o gráfico toca o eixo das ordenadas, né, que é no ponto 1, isto é, quando x é igual a 0, o f de 0 é igual a 1. E aqui, né, esse ponto aqui, ó, ele basicamente vai tocar também vai estar associado a esse f de 0 aqui. Então vocês veem também logo de cara, né, pelo princípio da reta horizontal, que a função quadrática em geral ela não é injetora.
né? Então, quando o f de 4 ele também vai ser igual a 1, né? Quando x é igual a 4, obviamente. Então, a gente vai obter um sisteminha, né? A gente obteve 3 pontos. Geralmente é assim que você encontra, sei lá, é dado um gráfico para você e você quer meio que a expressão que define a função, aspas, bem aspas. Então, a gente vai ter 1 igual a 4 ao quadrado vezes a, mais 2b, mais 1. Lembrando, x é igual a 0, então é o seguinte, né, só para deixar isso claro. Quando x é igual a 0, a gente vai ter a vezes 0 ao quadrado, mais 0 vezes b, c, isso aqui vai ser igual a 1, vai implicar que c vai ser igual a 1. Então, a gente vai obter um sisteminha aqui. 1 vai ser igual a 16a, mais 4b, mais 1, e 0, 4a, mais 2b, mais 1. Então, basicamente, vamos pegar a segunda e subtrair pela primeira. A gente vai obter a igual a meio, menos meio, menos 1/4. A gente vai substituir, a gente vai ter isso, 16b, 1/4, mais 4b mais 1. A gente vai ter 1 menos 8b, menos 4, mais 4b, mais 1. Isso aí vai dar pra gente menos 4b mais 4 igual a 0, ou seja, b menos 1. E o A vai ser o quê? O A vai ser, substituindo a segunda, 4a menos 2b mais 1 é igual a 0. Opa, menos 2 mais 1 é igual a 0. Então o A vai ser 1/4. Então a gente vai ter que, a nossa expressão vai ser dada pelo seguinte, que f de x vai ser igual a 1/4 de x ao quadrado menos x mais x. Então foi essa questão bem tranquila, né? Agora vamos para a próxima. Por enquanto a gente está nas questões mais fáceis. Bom, agora começamos com transformações de funções, né? Essas questões de transformações de funções. Bom, tipo, as transformações de funções, elas basicamente são modificações, né, aplicadas a uma função que meio que altera a forma e a posição no gráfico. Então, sem os recursos da derivada, né, para estudar o comportamento de uma função e tudo mais, formar dela, fazer o esboço dela bonitinho, a gente ainda consegue fazer uma translação e uma dilatação no gráfico a partir de uma função que a gente já conhece, né, o esboço dela. Então, por exemplo, a gente tem essa função aqui, essa função que ela tem uma concavidade voltada para baixo, né, a função f de x igual a raiz de x, ela é basicamente dessa forma. Ela é dessa forma porque quando a gente estuda a segunda derivada dela, a gente consegue estudar a concavidade de uma função a partir da segunda derivada. Então, a gente consegue chegar nesse tipo de conclusão. Por enquanto, vamos aceitar que isso daqui é verdade. Vamos partir dessa função e chegar em outras funções relacionadas. Bom, a primeira transformação que a gente tem, se eu chamar de f de 1x igual a raiz de x, sei lá, menos 2, né? Vou botar uma constante. Essa constante que eu estou somando vai ser uma transformação no gráfico responsável por fazer uma translação vertical no gráfico, né? Então, se esse C aqui, por exemplo, fosse 2, então esse gráfico ele transladaria lá para cima. Então, ficaria assim. Se fosse, por exemplo, C igual a menos 2, ia transladar para baixo. Então, passaria a ser aqui, né? Com menos 2 aqui. Então, é bem fácil, né? Essa parte. Se fosse, sei lá, 8, né? 8, o primeiro exemplo já dava para entender. Se fosse 8, então ia transladar para cima, ficar aqui no 8. Então, bem fácil, bem simples. Agora a gente tem as translações horizontais, né? E as translações horizontais são bem de modo análogo, né? Então, quando a gente subtrairmos ou somarmos dentro do argumento da função, ou seja, se a gente tiver x mais c, a gente vai ter uma translação horizontal. Então, por exemplo, supondo que, por exemplo, c fosse igual a, sei lá, menos 2, ele vai deslocar 2 unidades para a direita do x. Então, vou tomar... Aqui tá complicado, mano.
Então, partindo da função aqui, ele vai trasladar 2 unidades para a direita e ia passar a estar aqui. Então, aqui estaria o 2. Se esse C fosse 2, ele ia trasladar 2 unidades para a esquerda. Então, partindo daqui, ele ia ficar aqui. Então, essas são as translações verticais e horizontais. Alterações somar escalares dentro do argumento da função, a gente obtém uma transformação da função que equivale a uma translação horizontal no gráfico. Bom, agora a gente tem outros tipos de reflexões. Reflexões não, outros tipos de transformações que, como eu já acabei de dar spoiler aqui, são as reflexões. Então, partindo do f de x igual a raiz de x, a gente tem, por exemplo, f de x menos raiz de x, né? Que não vai dar pra me livrar dessa musiquinha de fundo que tiver aí no vídeo, mas vou gravar assim mesmo. Foda-se. Bom, tá, vamos falar agora da transformação de reflexão. Eu não vou apagar isso aqui. Essa transformação basicamente já é uma transformação que a maioria das pessoas já consegue, já conhece, né? Que vai virar função, né? A função não, o gráfico da função de cabeça para baixo. Então ela vai refletir, né, em relação ao eixo y. E a gente vai ter isso aqui, ó. Será que se eu virar aqui ele vai fazer o que eu espero? Tem que vai ser basicamente isso daqui. Meio que vai refletir a função que estava em relação ao eixo, né? Ao eixo y. Só para ficar um pouquinho mais ilustrativo, desenhar outra pontilhada aqui, só para, né? Acho que ficou tão bom, mas deu para entender. Já está traçado, pronto. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai ser uma reflexão em relação ao eixo y, né? Em relação ao eixo x das abscissas. Bom, agora a gente tem outros tipos de transformações, que é a dilatação vertical e horizontal. São tipos de transformações que são bem importantes no caso, por exemplo, dessa B, e vocês vão entender por quê. Que a gente meio que vai multiplicar um escalar na função, então a gente vai ter, sei lá, f de x igual a 2 vezes raiz de x. Aqui a gente vai meio que esticar o gráfico, então estica porque, por exemplo, para f de 1 a gente tem 1, mas agora por f de 1 a gente vai ter 2. Então a gente vai dar uma esticada no gráfico, né? Não sei se dá para compreender. Então eu vou usar desse gráfico aqui, que já está aqui em cima. A gente basicamente vai ter isso daqui. Meio que o x ele vai alcançar mais valores. Então a gente vai ter uma esticada. Análogo é pro dilatação horizontal. Que basicamente a gente vai multiplicar o escalar dentro do argumento. Então a gente vai ter 2 vezes x aqui. Então, sei lá, f de 1 vai passar a ser, por exemplo, a raiz de 2 em vez de 1. Então a gente também vai ter uma dilatação, a gente vai ter uma dilatação tipo assim, ó, na horizontal. A gente parte desse gráfico, passa a ser uma dilatação basicamente assim. Visualmente não tem tanta diferença, tá? Mas, por exemplo, no caso da função trigonométrica, a gente vê realmente uma diferença. Existe uma diferença de fato. Então, basicamente são essas, né? Vamos para a primeira questão, que é uma bem simples. Tá, vamos partir de uma função que a gente conhece. F de x igual a 1 sobre x. Essa função, ela meio que expressa uma hipérbole. Então, ela basicamente vai ter esse formatozinho aqui, ó. Ó, f de x, eu vou botar todas... Botar, sei lá, é uma outra função, essa daqui é f de 1 de x. F de 1 de x. Eu vou diminuir essa borracha. F de 1 de x, ela expressa uma hipérbole. Então, basicamente, a gente vai ter isso aqui, ó. Ficou perfeito. Ficou aceitável, ficou razoável, porque eu tô querendo expressar aqui. Vamos somar 2 dentro do argumento da função. Se eu estou somando uma constante dentro do argumento da função, então eu vou ter uma translação horizontal. Então, a gente vai ter aqui f de 2x igual sobre x mais 2. Vamos usar dessa função. Vamos usar dessa função aqui, ó. Basicamente, a gente vai ter uma translação para a esquerda, 2 unidades para a esquerda. Então, vai passar a ser aqui, ó. Só fazer uma parada aqui, só para não ficar muito
a gente tem um ponto de referência, a gente vai ter uma assíntota horizontal aqui. Isso aqui é uma assíntota horizontal, eu não vou explicar o que é uma assíntota, mas, enfim. Então, se aqui, por exemplo, a gente tinha um, se eu tirar os pontilhados aqui, se aqui a gente tinha um com um, aqui menos um, com menos um, aqui agora a gente basicamente vai ter menos um com 1. Então, basicamente a gente transladou para a esquerda. Agora vamos multiplicar por 2, ou seja, a gente vai ter tanto uma dilatação horizontal quanto uma vertical, tá? Então, não, a gente vai ter só uma horizontal mesmo, vai ter uma dilatação horizontal. Então, a dilatação horizontal, eu já vou usar desse gráfico, a gente ter f de x igual a 2 sobre x mais 2, o gráfico ele vai dar uma dilatação, vai dar uma dilatada tipo assim, ó. Deixa eu tirar um daqui. Vai dilatar um pouquinho para cá, ó. Para cá. Então, basicamente esse é o esboço do gráfico. Não pedindo nada preciso, sabe? Pedir basicamente um esboço do gráfico só para, sei lá, resolvendo algum problema específico, para ter um insight basicamente do que está fazendo, né? De como vai ser o gráfico e tudo mais. Então a gente já tem uma noção de como vai ser o gráfico. Então, bom. Claro, né? Aqui a gente vai ter menos 2. Enquanto aqui, por exemplo, a gente tem o 0. Então, bom, a gente já fez a letra A, agora vamos para a letra B. Letra B vai ser bem semelhante. Não bem semelhante não, a letra B é de trigonometria. Então, bom, uma coisa que as pessoas têm que saber, antes de entrar para o cálculo, é o seguinte. Se a gente tem uma função f de x, passando de x, considerando o maior domínio possível, o seno de x ele é uma função limitada entre 1, menos 1 e 1. Então, quando a gente soma 1 aqui, graficamente a gente vai ter uma translação, né, horizontal, mas significa o seguinte, significa que a gente vai ter o quê? Menos 1 aqui, mais 1, seno de x mais 1 e mais 1. Ou seja, a gente vai ter 0, seno de x mais 1 e 2. Ou seja, a gente basicamente mudou a imagem, né? Então, desse intervalo aqui, passou a ser esse intervalo, 0 e 2. Então, sabendo construir o gráfico da função do seno, né, a gente vai ter o quê? Chamar isso daqui de f de 1, isso daqui vai ser f de 2, ou f de 2, f2x, vai ser seno de x. A gente vai ter o seguinte, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser o quê? Pi sobre 2, pi, 3π sobre 2, aqui vai ser 2π. Vou colocar aqui, ó, só para a gente ter um pontinho de referência. Vai ser 1, 2, tá colaborando muito. Então, basicamente, a gente vai ter isso. Vai ter uma função que ela vai crescer aqui. Opa, vou colocar esse pontilhado aqui. Vai crescer aqui. Depois ela vai descendo aqui. Ela desce aqui. Depois vai subir aqui. Bom, agora é o seguinte. O que a gente vai ter agora? Vamos ter a f de 3x é igual a 1 mais seno de 4x. Se a gente está multiplicando o escalar dentro do argumento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma dilatação horizontal. Só que dilatação horizontal, no caso da função trigonométrica, a gente vai ter uma mudança no período. Geralmente a mudança no período a gente representa assim. Intuitivamente dá para chegar nessa relação aqui, para quem não estuda trigonometria, eu não vou mostrar. Eu recomendo vocês pesquisarem no YouTube para ver como que chega nisso. Então, onde o K aqui é 4, então a gente vai ter uma mudança no período aqui. Vai ter 2π sobre 4
Ou seja, já vai ter π sobre 2. Ou seja, o ciclo ele meio que vai terminar aqui no π sobre 2 ao invés de agora sendo 2π. Ou seja, a gente vai ter uma contração. Uma contração. Então, isso aqui meio que a gente vai ter uma... Isso aqui vai sofrer uma contraída assim. Então, vamos construir o gráfico. Primeiro fazer as associações aqui, por exemplo, π agora, π sobre 2, vai passar a estar no π sobre 8, π sobre 4, o π vai passar para estar no π sobre 4, 3π sobre 2 no 3π sobre 8, e o 2π, como a gente viu, no π sobre 2. Então, basicamente, a gente vai ter esse gráfico, né? Vamos ter esse gráfico aqui, ó. É a mesma coisa, né? Mesma coisa, no caso, a gente vai usar daqui é questão de escala, então eu não vou comprimir, nem aumentar o gráfico, nem nada do gênero. Então vamos considerar essa escalazinha que a gente tem aqui. Aqui a gente vai ter π sobre 8, π sobre 4, 3π sobre 8 e π sobre 2. Então basicamente é essa a letra B, né? E agora vamos para a letra C. A letra C é bem legal também. Se essa, por exemplo, tivesse módulo de menos 2, cara, seria bem mais complicado construir essa função. Ou até, talvez, bem impossível, né? Por exemplo, se fosse x ao quadrado menos 9, módulo de x menos 2. Provavelmente a gente não conseguiria construir esse gráfico apenas usando as transformações. Então seria bem mais viável a gente estudar a derivada, usar a derivada e tudo mais. Só que nesses casos, tipo, usando as transformações, dá pra gente construir o gráfico, esboçar o gráfico dessa função mais rápido do que se fosse por derivada. Por derivada. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos ter uma função, né? Eu já vou abrir o tema aqui, ó. X mais 3, x menos 3. A gente vai ter x mais 3, x menos 3. Aqui a gente vai ter menos x menos 3. Para x menor que 0, aqui x mais 3, x menos 3. Para x maior ou igual a 0, aqui vai estar x menos 3. Aqui a gente consegue contar com isso daqui, ó. Aquele de cima, esse daqui também consegue contar com aquele ali de cima. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter f de x igual a menos x mais 3, x menor que 0. Aqui vai ser x mais 3, para x maior ou igual a 0. Basicamente a gente vai construir o gráfico dessas duas funções, fazer a interseção delas nesse gráfico. Então, função recursiva na moral. Então a primeira, a gente vai ter uma função linear decrescente. Na verdade vai ter uma função afim decrescente, só que transladada de 3 unidades para cima. Então basicamente a gente vai ter isso aqui, ó. Só que 3 unidades para cima. Então vai estar aqui. E para essa, a gente vai ter uma função afim, só que crescente. 3 unidades também transladadas para cima. Basicamente isso daqui. E ela também vai estar aqui. Então, basicamente, ele quer, considerando esses intervalos, basicamente a gente vai pagar aqui, ó. Não foi uma boa ideia, mas enfim. Basicamente a gente vai considerar, a gente vai ter uma função assim, considerando esses intervalos. Então, basicamente isso. Bem fácil, bem tranquilo. Então, foi essa a questão. Questão de transformações de gráfico, dá para aprender bastante coisa com isso. Acho que foi. Tentei nem ser repetitivo no tipo de transformações que tem aqui, foi bem variado, né? Agora vamos para a questão 4. Bom, agora vamos fazer essa questão aqui. Eu peguei, vou fazer a B, porque as demais questões basicamente tem um raciocínio bem análogo, né? Então, fazer dessas questões com várias alternativas e tudo mais, não variar muita dificuldade de uma para outra, eu vou selecionar a que eu achei mais complicada, entre aspas, e resolver.
Então, a B, basicamente, vamos começar com essa expressão, subtrair 3 sub x dos lados. Então, a gente tem isso daqui, x menor ou igual a zero. A gente vai ter isso aqui, x menos 1, vezes x, aqui x mais 1, e aqui vai ser x ao quadrado menos 1. A gente vai ter 2x menos 1, mais x mais 1, menos 3x ao quadrado menos 1 menor ou igual a zero. Bom, a gente vai chegar uma hora que a gente vai precisar fazer o estudo dos sinais. Muitas pessoas usam aquela gradezinha, né, para poder fazer o estudo de sinais por cada parte, aspas, componente da expressão. Só reduzir os termos aqui, a gente vai ter 2x ao quadrado. Mas eu vou ensinar um método que é bem mais rápido, não é macete nem nada. Vocês vão ver que é bem lógico. É muito mais fácil de resolver esse tipo de inequações. Esse método. Que praticamente é a mesma coisa, só que é um método mais direto de analisar a multiplicidade das raízes, fazer o estudo dos sinais. Isso aqui vai dar, sei lá, daqui vai dar menos x mais 3x ao quadrado menos 1. Bom, então o que a gente vai fazer, né? A gente basicamente vai pegar, botar uma reta aqui, e a gente vai colocar todas as raízes, tanto do numerador quanto do denominador. Bom, o denominador tem x igual a zero, x igual a 1 e menos 1. Né? E aqui a gente vai ter x igual a 3. Só que, claro, o denominador ele vai ter que ser diferente de zero. Então a gente vai botar a bolinha aberta em cada um. Então a gente vai colocar todos eles aqui numa reta, bolinha fechada. Aqui a gente vai ter 1, aqui a gente vai ter 0 e aqui a gente vai ter menos 1. Então o que a gente vai fazer? A gente basicamente vai pegar um valor dentro desses intervalos e analisar, né, a multiplicidade de sinais. Então o que a gente vai fazer? Por exemplo, o 2 está entre 1 e 3. Se a gente botar o 2 aqui, a gente vai ter que o denominador, o numerador vai ser positivo e o denominador também vai ser positivo. Então aqui vai ser positivo, consequentemente aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser negativo. Então basicamente é isso. Então a gente só vai estudar os intervalos. A gente quer para valores menores ou igual a zero. Então a gente vai ter esse intervalo, menos infinito, menos 1, união 0 e 1, união 3, que vai ser intervalo fechado, e mais infinito. Basicamente isso. Esse é o conjunto com a solução. Bem fácil, né? Resolveu bem rapidinho essa questão. Então vamos para a próxima. Essa 5 também é bem fácil, né? A gente basicamente vai usar a definição de logaritmo, da condição de existência, o logaritmo existir. Basicamente a base ela tem que ser maior que zero, então supondo que B seja a base, ela deve ser maior que zero e também diferente de 1. E o logaritmando, supondo que o logaritmando seja x, ele tem que ser diferente, ele tem que ser maior que zero. Então, essa é a condição de existência para existir o logaritmo na base B, o logaritmo do x na base B. Então, vamos resolver H, que é bem rápida também, H não, C, que é bem rápida também, o H de x. Então, vamos determinar o maior subconjunto para que isso exista. Então, a base é x menos 3, então x menos 3 ele tem que ser maior que zero, x menos 3 tem que ser diferente de 1, e o logaritmo é x mais 5 ele tem que ser maior que zero. Então, aqui a gente vai ter x maior que 3, aqui x diferente de 4, e aqui x maior que menos 5. Ou seja, o maior subconjunto vai ser x para mais infinito, menos esse 4 aqui, vezes r positivos.
Então, basicamente vai ser isso, né? É uma questão bem fácil, uma questão que só mexe com a condição de existência do logaritmo. Então, vamos para a próxima. Vamos para mais uma questão. Bom, essa questão aqui é bem tranquila. Se eu não me engano, ela não é do Colégio Naval, é uma questão da EA, né? Questão bem fácil. Mas que é uma semelhante no Colégio Naval. Eu não lembro porque eu tinha colocado o Colégio Naval aqui, mas enfim. É uma questão bem tranquila. Bom, aqui a gente consegue basicamente separar em dois produtos, né? A gente vai ter A menos um vezes A mais um. Isso aqui isso aqui é diferença de quadrados, então, né, a gente vai ter A ao quadrado menos A. Então a gente vai ter o seguinte, ter A vezes A ao quadrado menos A vezes A mais um. E aqui a gente vai ter A menos um, A mais um. Daqui simplifica com isso. Isso daqui, esse A aqui, ó, a gente consegue separar em A, né? A gente deixa o A em evidência, consegue separar em outro produto, A vezes A menos um. Daí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter A vezes A vezes A menos um e vezes aqui embaixo A menos um. A gente simplifica e pronto, a gente vai ter A. Questão bem tranquila, questão só de simplificação, para ver se trabalhar um pouquinho com radicais e tudo mais, bem mais tranquilo que eu imaginei, envolveu nenhuma racionalização, né, da gênero, nem é inteligente fazer isso. Agora vamos para a próxima. Bom, tem uma maneira direta de fazer essa questão aqui, mas uma maneira bem conveniente é provar por indução, já que n é natural. Então, a gente provando por indução, né? Eu não vou ensinar como se prova alguma coisa, eu vou usar indução em geral, eu vou assumir que já saibam, né, como usar indução, aqui eu vou mostrar como que isso aqui aplica. Envolve algo meio sutil, né? Enfim, a gente vai testar para o caso base, ele segue de imediato, né? Caso para n igual a 1, vai ter o quê? A gente vai ter x. Vai ser a tese. X elevado a k mais 1 menos y a k mais 1 igual a x menos y xk mais xk menos 1 y elevado a k. Então é isso que queremos mostrar. Então vamos lá, né? O que a gente precisa fazer? Aqui é algo meio, uma sacada meio sutil. Tem outras maneiras de demonstrar isso por indução, mas daqui é mais direta. Basicamente, a gente vai partir de k mais 1, partir de k mais 1 elevado a k mais 1, x elevado a k mais 1 menos y elevado a k mais 1. Isso vai ser igual a x elevado a k mais 1, mais a gente meio que vai subtrair zero, vai somar zero, enfim, isso aqui não faz diferença. Então vamos ter x elevado a k, y, menos x, k, y, menos y elevado a k. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar x elevado a k em evidência. Então, x elevado a k mais 1 menos x elevado a k, y, e y, x elevado a k, y, menos y elevado a k. Então a gente vai deixar meio que o y aqui em evidência.
Aqui a gente vai deixar o y em evidência. Aqui a gente vai deixar o x elevado a k em evidência. Então a gente vai ter o seguinte. Vai ter x elevado a k, x menos y, mais y, x elevado a k, menos y elevado a k. Então, da hipótese de indução, a gente sabe que isso aqui é igual a x menos y, x elevado a k menos 1, y elevado a k menos 1. Então, a gente vai substituir aqui. A gente vai ter o seguinte. Vamos deixar esse x menos y em evidência? Vamos fazer direto? Então, vamos deixar esse x menos y em evidência. X elevado a k mais y vezes x elevado a k menos 1 mais y k menos 1. Então, vamos multiplicar aqui. Vamos ter x menos y, x ak mais x ak menos 1, y, reticências, y ak. Pronto, demonstramos. Então, demonstramos que x elevado a k mais 1 menos y elevado a k mais 1 é igual a essa expressão como queremos demonstrar. É bem fácil, né? Isso daqui, esse produto notável é bem importante, né? Então, geralmente a gente vai usar bastante nisso no cálculo, para demonstrar bastante coisa e para resolver bastante problemas. Agora vamos para o próximo problema. Mais uma questão bem tranquila. É uma questão essa aqui é da EA. Ele fala para determinar o maior k inteiro que torne essa função crescente, né? Então, bom, como esse daqui o k é inteiro, então esse daqui é constante. Ou seja, a gente tem uma função afim, né? Então, como a gente tem uma função afim, a gente quer um a maior que zero. Então, esse coeficiente do x, que é 3 mais 5k, tem que ser maior que zero. Então, a gente quer encontrar um maior inteiro k que seja verdadeiro. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai resolver. Vamos ter k maior que 3 quintos. Bom, o que a gente vai fazer agora? Bom, ele quer o maior inteiro, então esse menos 3 quintos ele é igual, ele é aproximadamente uns 6,3, menos 6,3. Então o maior inteiro vai ser menos 1. Né? Depois dele a gente tem menos 2, etc. O maior inteiro vai ser o menos 1. Então k vai ser igual a menos 1. Uma questão bem fácil, bem tranquila, só para treinar o conceito, uma função afim crescente e tudo mais. Vamos para a próxima. Bom, agora a gente vai ter essa questão aqui, é uma questão de caracterização de função, um pouquinho mais difícil que a primeira, né? Basicamente ele dá um gráfico, ele dá uma função linear para f, né? A gente vai construir a f, fala que Luísa possui uma pequena confecção artesanal de bolsas, o gráfico abaixo, a reta C representa o custo total mensal com a confecção de X bolas, e a reta F representa o faturamento mensal de Luísa com a confecção de X bolas. Base nos dados acima, é correto afirmar que Luísa obtém um lucro se e somente se vender no mínimo quantas bolsas. Então, tipo, logo de cara a gente vê que, tipo assim, ela vai obter lucro quando, né, o faturamento ele superar o custo. Então, a gente já sabe que quando a gente encontrar a lei de formação dessa função f aqui, a gente vai ter que resolver uma inequação do tipo f de x maior que cx, né, e obter o x mínimo. Né? O x mínimo aqui, no caso, é natural. Natural, já que a gente quer um número de bolsas vendidas. Então, vamos lá. Bom, a gente vê logo de cara que, né, o valor inicial da função f é zero. Então, b é igual a zero, que é igual a f de zero. E a gente vê que o f de 100 vai ser igual a vezes 100, que vai ser igual a, né, 2.000. Isso daqui vai ser igual a 2.000. Então, a vai ser igual a 20. Ou seja, a f vai estar definida por essa função aqui, vai ser expressa por essa função. Essa é a expressão aqui, 20x. Para c de x, a gente tem o seguinte.
que o valor inicial é 10, a gente vê aqui no gráfico, o valor inicial é 10, ou seja, C0 é 10, e uh, C100 é igual a 810, ou seja, C100 A vezes 100 mais 10, isso daqui vai ser igual a 810, ou seja, A vezes 100, 800, o A vai ser 8. Daqui é outro A, tá? 1, A2, só para não ficar confuso. A gente sabe que a gente está falando de A, outro A. Então a expressão da C vai ser dada pelo seguinte: Cx é igual a 8x mais 10. Então a gente vai fazer aquela equação, né? Obter o valor mínimo de x, tal que x seja natural. Então a gente vai ter o seguinte: ter 20x maior que 8x mais 10. A gente vai ter x vai ser maior que 10 sobre 12, vai ser maior que igual a 6, vai ser maior que 5 sobre 6, que é aproximadamente 0,8. Bom, então o menor mínimo, né, ele vai ser 1. Então a quantidade mínima de bolsas que Luísa vai ter que vender vai ser 1. Bom, questão bem tranquila, uma questão da AFA. Eu coloquei mais uma dica de caracterização de função. Vamos para a próxima.